Porto Alegre, 9 de maio de 2023. Diretamente dos estúdios da Cinemateca Histórica. Apenas 2 dias depois de mais uma grande derrota do governo de Gabriel Boric no Chile. Esse episódio do Boletim Latino-Americano será muito especial, pois será o primeiro que nós também lançaremos nas plataformas de podcast. Em breve iremos anunciar os links para vocês acompanharem, então peço que sigam nos acompanhando aqui no YouTube e também no Instagram. Mas para entender o significado dessa derrota e as condições em que se deram, vem comigo aqui para esse episódio do Boletim Latino-Americano. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é o nosso Boletim Latino-Americano, o programa em que analisamos as atualidades da América Latina sob um ponto de vista histórico. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta e doutor em História, e inclusive uma das minhas especialidades é justamente o Chile, onde eu estive o ano passado e que é tema do meu doutorado em História. Aqui no nosso canal nós já temos produzido ultimamente bastante material sobre o Chile, porque afinal de contas estamos vivendo anos decisivos para os rumos do cotidiano dos chilenos. Então nesse último domingo, foi votada a composição para fazer a construção aí da nova Constituição chilena. Lembrando que a atual Constituição do país, no Chile, foi feita ainda nos anos da ditadura de Augusto Pinochet. E o atual presidente, o Gabriel Boric, quando chega ao poder em 2021, ele leva consigo o grande projeto, o seu principal projeto, o de mudar a Constituição do país. Só que isso agora teve um grande revés. Não vamos aqui entrar em todos os pormenores, porque nós temos 2 edições do Boletim Latino-Americano no YouTube, que tratam justamente sobre essa questão de uma maneira um pouco mais desenvolvida. Primeiro, os elementos que levaram à eleição do Boric e depois o que se dá em setembro do ano passado, quando vai ter a grande derrota no plebiscito. Porque a proposta original era essa, fazer um plebiscito que fosse alterar a Constituição por fora do parlamento. Então, essa proposta foi derrotada nas urnas em setembro, quando os chilenos, por mais de 60%, rechaçaram a Constituição. Foi aí o chamado rechaço. Então, a Constituição foi rejeitada em todas as regiões do país. A proposta original foi feita pelos partidos que compõem a coalizão de governo, que é o Apruebo Dignidad, que é basicamente os partidos daí da Frente Ampla e do Partido Comunista, e que fizeram a Constituição. Ao longo do processo, eles conseguiram fazer uma maioria no primeiro momento, na elaboração da Constituição, mas ao longo do tempo acabaram tendo que recuar em vários aspectos. Bom, eu não vou aqui entrar num grande debate histórico sobre esse ponto, mas eu só quero trazer aqui muito brevemente que esse processo que nós estamos vendo agora, ele é muito importante na história recente do Chile. O Chile que fez, em 2019, as manifestações de rua mais punjantes da história recente da América Latina, em número de pessoas na rua. Então foram aí as maiores manifestações da história recente latino-americana nos últimos 20 ou 30 anos. É um processo muito amplo, com diversas pautas, com relação a questões do cotidiano mesmo. Então a questão aí dos custos de vida, então aí de uma política liberal muito, neoliberal muito forte no Chile, que foi implementada a partir de uma ditadura sanguinária como do Augusto Pinochet. E tendo aí basicamente 2 eixos aí centrais nessas manifestações, que são
os fundos de pensão que fazem com que as pessoas, ao fim da vida, aí, né, na idade já na terceira idade, vamos dizer assim, acabem muitas vezes perdendo tudo, não consigam acumular todos os seus bens e seguros, e muitos idosos hoje morando nas ruas das grandes cidades chilenas, né? Então esse o ponto, né? Criar um sistema de seguridade público para o Chile. Esse era um dos elementos do Estado Social. E o outro, basicamente, é a questão do acesso à educação, né? Em especial da educação do ensino superior. Não existe gratuidade no ensino superior chileno. Então, é muito custoso fazer um ensino superior lá. E essas duas pautas mobilizaram diversos setores da sociedade e resultaram nesse processo de estabilidade social. É bom que se diga também, é bem que se diga, que esse processo ele não se inicia em 2019. Esse processo, se nós formos fazer uma história um pouco maior, ele vai ter aí do seu processo lá nos anos 60 e 70. Porém, é importante se dizer que, pelo menos desde 2010, nós vamos ver numerosas manifestações de rua no Chile, que tem como objetivo justamente questões do cotidiano, né? Basicamente esses dois pilares que eu falei aqui para vocês, mas também questões relativas ao custo de vida de uma maneira mais geral, mais ampla, assim como pautas também de comportamento, pautas que vão mobilizar diferentes setores da sociedade. No entanto, esses setores da sociedade não têm um acordo em todos os temas, e esse é um dos fatores mais significativos que a gente vai ter aqui nesse período. Por quê? Desse estalite social vai sair a coalizão que hoje é governo, né? O Apruebo Dignidad, com Gabriel Boric, que foi uma figura de destaque no estalite social, porque essas manifestações elas têm como uma espécie de vanguarda os movimentos estudantis. Então, aqui os partidos políticos tradicionais da esquerda, tanto o Partido Comunista quanto o Partido Socialista, que foi se tornando cada vez mais centro-esquerda, melhor dizendo, são partidos que com ampla representatividade, e que foram, de certa maneira, superados nas urnas por essas pautas das novas esquerdas, das esquerdas mais ligadas às pautas da juventude, né? Pautas de alteridade e assim por diante. Mas também a direita tradicional, representada naquele momento pelas forças que estavam em torno do Sebastián Piñera, que era o presidente do Chile naquela oportunidade, essas forças também foram superadas, podemos dizer, já que boa parte das reivindicações dos jovens na rua, naquele momento, eram contra o Piñera. Então, a expressão "Fora Piñera" era um grito de guerra que reunia as oposições à esquerda, de maneira a fazer com que uma esquerda reunida a partir de novos espaços de sociabilidade superassem os partidos que eram tradicionais da esquerda, e, de certa maneira, os partidos da direita tradicional também entraram em corrosão. Mas isso ainda assim é relativamente discutível, porque o Gabriel Boric, que vai a um segundo turno contra José Antônio Kast, que é do Partido Republicano de extrema direita, que é um partido que reivindica o legado do Pinochet, e eu estou falando literalmente, o Kast dizia com todas as letras que era necessário pegar tudo de bom que o Pinochet tinha feito pelo país, né? Então, o José Antônio Kast, que é um sujeito realmente um extremista de direita, vai ao segundo turno com o Boric. Então, tu tem essa nova configuração política do Chile, estava colocada aqui no segundo turno. E aí o Gabriel Boric, por uma margem muito pequena de votos, vence a eleição. Mas quando vai fazer a votação da nova Constituição, por plebiscito, como eu já falei, o rechaço vence. A campanha do rechaço, né? Eu estive no Chile, inclusive, quando estavam durante a campanha, né? Então, um pouco antes da votação, e nas ruas nós vimos assim esse clima de campanha. Curiosamente, quando eu estive lá, nós vimos muita campanha pelo Apruebo,
o APEB tinha uma militância muito forte nas ruas. O rechaço não tem não teve uma militância em termos de pessoas na rua tão forte, mas representando aí um certo conservadorismo, não necessita necessariamente das pessoas saírem às ruas, né? Tem toda aquela história de uma maioria silenciosa, né? Então, aqui não vou também tecer grandes considerações sobre como se deu essa campanha, mas a Constituição, que era uma reivindicação popular, que sempre foi uma reivindicação popular, ainda que, no meu ponto de vista, insatisfatórias para os desígnios da nação, mas que naquele momento foi a grande reivindicação feita pelas ruas, ela tinha, de certa maneira, um certo apoio popular. Porém, muitas pautas que estavam sendo disputadas não eram de gosto popular, né? Então, as questões envolvendo maior autonomia judicial para os povos originários, por exemplo, uma série de temas em relação à imigração, relações a comportamento, questão do aborto, etc, etc, eram questões que dividiam opiniões. Então, na dúvida, as pessoas optaram por votar pelo rechaço. Quando a Constituição Nova foi rechaçada, ela foi a Congresso. E aqui nós vamos vendo os elementos característicos dessa reação conservadora, porque o Partido Republicano, que saiu vitorioso no domingo, ele desde o primeiro momento era contra a nova Constituição. A nova Constituição sendo feita, eles eram contra que fosse a plebiscito, mas sim fosse para o Parlamento. Pois bem, ela foi ao Parlamento. E agora a população, por sua maioria, dá ao Partido Republicano a chance de fazer essa nova Constituição, de certa maneira. Por quê? Analisando agora os resultados que saíram das urnas no domingo, nós temos uma hegemonia do Partido Republicano da extrema-direita, liderada pelo José Antônio Castro. E aí, vejam só, nós vamos ter aqui, pegando os números, os republicanos, o Partido Republicano fez 22 cadeiras. Lembrando que são 51 constituintes que vão fazer essa nova Constituição. Então, dos 51, 22 são dos republicanos. 35%. Então, o Partido Republicano é o grande vitorioso dessa eleição. Depois dele, nós vamos ter a Unidad por lo Chile, com 17 cadeiras, que é a coalizão de governo, 28%. Então, o nome é Unidad por Chile, fazendo uma relação histórica clara com a Unidade Popular de Salvador Allende. Isso também é uma curiosidade do processo. Por quê? Gabriel Boric, ele diversas vezes ele vai repetir discursos do Allende, ele vai andar em lugares que o Allende andou, vai fazer as viagens de trem, tudo tentando fazer uma referência histórica, né, à figura do Salvador Allende, ainda que Boric não tenha nem o conhecimento teórico do Allende, nem a sua oratória, nem o seu poder de mobilização, nem a sua habilidade de fazer acordos, nem a habilidade política do líder socialista dos anos 70. Então, é uma mera abstração que a gente vê aí do Boric com relação à figura histórica do Allende. A partir da terceira colocação aqui nos votos, vamos ter a coalizão Chile Seguridad, que é justamente as forças políticas do Sebastián Piñera. Então, uma direita tradicional que ficou em terceiro lugar. E fez 11 cadeiras, 21%. Os povos originários conseguiram uma cadeira. E aí, depois, as outras coalizões não conseguiram nenhuma cadeira, que é o Todos por Chile, né, que teve 9%, não elegeu ninguém, que também é de direita. Então, olha o quanto essa sociedade chilena foi indo cada vez mais para a direita. Depois, o Partido por la Gente, que é o partido do Franco Parisi, que ele foi candidato à presidência na última eleição, é um milionário extravagante, é uma figura desprezível. E os independentes, que a maioria são de esquerda, 0,5%. Né? Então, números bem significativos. E ainda tivemos 20%, cerca de 20% de votos nulos, que é uma marca histórica. Foi disparado a maior votação nula da história do país. Né? Então, realmente nós vemos aqui uma crise de representatividade muito forte. Né? As pessoas não se veem representadas por esse sistema político, não é para menos, nem por os partidos. Não é à toa que o partido de extrema-direita agora emerge como o grande bastião da mudança social.
Isso não significa necessariamente que isso vai definir em absoluto a próxima eleição, e também não é um retrato da última eleição de 2021. Porque quando nós colocamos uma perspectiva das cadeiras do parlamento, o Gabriel Boric já tinha sido eleito com uma minoria parlamentar. Né? Porque quando nós falamos de eleições majoritárias, nós não estamos falando só de programa de governo, nós estamos falando de pessoas. Né? Então, para presidente da República, o cidadão vota na pessoa. Então, o povo chileno preferiu o Boric ao José Antônio Cast. Isso também é importante porque eu estou, desde domingo, analisando. Bom, o processo como um todo eu tenho analisado desde o começo, mas eu digo assim, a eleição eu estou vendo o noticiário desde domingo, e aí mesmo o noticiário chileno já está antecipando a eleição, que falta alguns anos ainda, né, e aí já estão quase que elegendo já o Cast. A situação não é tão simples assim, por mais que agora ele tenha uma situação mais favorável. Né? Também é importante dizer que a Karen Araja, do Partido Comunista, fez 12%, foi a segunda mais votada. O mais votado foi o Luiz Silva, do Partido Republicano. Agora, vejam a força do Partido Republicano. Quando eu estou lendo os nomes aqui dos eleitos, vejam que é o único partido que foi sozinho para a disputa. Os demais estavam em coligações. O Partido Republicano se colocou, né, puro sangue e conseguiu essa vitória exorbitante que superou as expectativas do próprio partido. Isso eu trago para vocês aqui de informações que eu tenho pego vindas do Chile. Né? Então, e isso é um ponto fundamental, porque o Chile vive uma crise muito forte com relação à imigração, né, vinda do norte. Não é à toa que o norte é que deu a maior vitória para os republicanos, porque eles têm um discurso muito violento, anti-imigração, anti questões sociais, né? E nesse momento de crise, onde muitos colombianos, venezuelanos, muitos milhares de peruanos estão vindo para o Chile, então e também tem um aumento das questões de segurança, né, de insegurança, na verdade, no Chile. Então, a violência urbana, hoje, nas grandes capitais, ela é latente. E isso tem sido o grande caldo de cultura a ser explorado pela extrema-direita. Então, essa é a realidade, que é a realidade do Chile. Então, aqui nós vemos alguns elementos que vão se repetir na América Latina. A questão da militância virtual muito forte, em detrimento de uma militância de rua, né? É uma tática da extrema-direita, uma tática que vem, né, como nós sabemos, from United States. Então, não tem nada de novo aqui. E a centro-esquerda tem se mostrado insuficiente para enfrentar essas novas pautas da direita extrema. Isso em diversos países da região. E não é diferente no Chile. Não é à toa que hoje, ou domingo, na votação constitucional, por exemplo, os partidos tradicionais, de certa maneira, tiveram um retorno. Porque, pela esquerda, o partido que mais conseguiu votos foi o Partido Comunista. E pela direita, nós temos um certo retorno das forças que estavam com o Pinheira. Claro que agora, sobrepujadas quase que em definitivo pelo Partido Republicano. Então, a extrema-direita tomou a pauta que era da direita tradicional, mas a direita tradicional se manteve ainda no jogo. Né? Já essa nova esquerda que surgiu, eu estou chamando de nova esquerda de uma maneira genérica aqui, né? Esses novos grupos de esquerda que não tinham maior representatividade na organização da disputa política e que agora se colocaram como protagonistas, né? Essas refluíram de maneira avassaladora. Então, um dado importante a ser analisado, por exemplo, é que, pela primeira vez, a esquerda perdeu de lavada na região central, na região de Santiago e região metropolitana, onde a esquerda ou vence ou perde por pouco. Então, agora, desde domingo, o que nós estamos vendo, o que eu tenho visto, eu analisando o processo, estou vendo uma coisa incrível, que o governo, que não conseguiu fazer a Constituição, não conseguiu aprová-la,
não conseguiu dar para a população as respostas mais básicas das suas questões. Foi derrotada em setembro, foi derrotada agora de novo, está na defensiva. E nós temos uma nova composição constitucional que tem os republicanos com 35% com poder de veto. Porque agora, com essa maioria, eles podem vetar qualquer pauta, sozinhos, sem nenhuma aliança. Esses 35% que eles têm garantem que eles possam vetar qualquer projeto da esquerda. E se unindo a outra coalizão de direita, que é a Chile e Seguridad, que já estão conversando, inclusive, eles conseguem votar qualquer pauta e passar. Então nós temos risco de ter uma Constituição ainda mais conservadora que a atual. E aí eu digo, preparem os seus estômagos, porque não é pequena a chance de vocês acabarem vendo essa esquerda completamente desatinada no jogo político, defendendo a Constituição do Pinochet. Isso pode acontecer no Chile, porque, de novo, essa nova Constituição que será elaborada, agora mais conservadora do que nunca, vai para o referendo. E aí ela pode ser aprovada ou não. Se ela não for aprovada, fica a atual, que é do Pinochet. Nós estamos vendo uma grande reação para manter as coisas exatamente como estão. E essa esquerda que emergiu se alvoroçando como atualizada e disposta a enfrentar problemas que a esquerda, entre aspas, tradicional não solucionou, ela vai acabar validando o processo chileno tal qual é. E que se radicalizou para nunca sair do lugar. E agora com a esquerda chilena participando disso tudo. É uma tragédia muito grande que, de certa maneira, já dava seus sinais de que terminaria dessa forma. Eu estou assistindo as lideranças partidárias do Apruebo Dignidad que estão justamente clamando ao diálogo com o Partido Republicano, estão implorando para que o Partido Republicano aceite o diálogo. Estão implorando para a extrema-direita. Por que a extrema-direita vai ceder agora? Inclusive dá sinais claros de que não vai ceder. E os seus integrantes estão dando declarações de Estado. Estão fazendo declarações assim, com anúncios de imprensa, como se fossem governo. Olha a situação como ela reverberou. E, bom, vamos aguardar as próximas oportunidades, vamos aguardar os próximos desenlaces dessa situação que nós vemos, né? Eu vou pedir para quem está assistindo esse vídeo curtir, dar o like aí e se inscrever no canal. E peço também encarecidamente e também, né, convido quem quiser a comentar aqui o que achou desse processo, o que está achando. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês ali pelos comentários, tá, gente? E aí encerramos então esse episódio do Boletim Latino-Americano. Vamos seguir acompanhando aqui esse processo histórico-político de grande interesse, de grande repercussão, e vamos aqui trazer para vocês todas as novas atualizações que surgiram desse caso, para que possamos discutir aqui a nossa América Latina. Tá bem, gente? A gente se vê por aí. Até mais.